Fala galera, eu sou a Paula E eu sou a Jaque. e esse é o America Cast. E antes de eu te explicar o que está acontecendo aqui hoje, eu quero já te convidar. A gente assistiu o episódio que saiu semana passada sobre maternidade. A gente está dando início a esse tema tão belo que nós gravamos com a Jaque, né? E ela contou para nós um pouquinho sobre a maternidade de gêmeos. Então, eu, se fosse você, terminava esse e já dava o play pro outro. Explica para nós, Jaque, o que você está fazendo aqui? Bom, gente, hoje é um dia muito especial para mim. É uma honra estar aqui substituindo a minha xará, né? Vamos começar por aí. Eu e as rodeadas de Jaqueline. Hoje nós vamos falar dessa pessoa incrível, né? Nós estamos aqui com a presença ilustre dela, casada há 18 anos com o nosso amigo Tiago, mãe do Benjamin e da Elis. Ela que é corretora de seguros há 15 anos, uma pessoa extremamente comunicativa, alegre, divertida. Aonde ela chega, as pessoas não param de falar. Vocês sabem de quem eu estou falando? Nossa apresentadora, Jaqueline. Oi, gente! Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, America Cast. Por É um quê? prazer, né, estar aqui Uhum. compartilhando minha história com vocês. E é isso que eu ia falar. Por que que a Jaque mudou de lado nesse episódio? Como a gente está falando sobre maternidade, nada mais justo do que a gente trazer uma mãe por adoção. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a maternidade por adoção. Adoro. Gente, maternidade é algo extremamente transformador, né? É algo que mexe com a gente de forma, assim, inexplicável, né? Cada um tem a sua experiência, mas ser uma mãe por adoção, aí é uma experiência um pouco mais elevada, né? Com certeza. Então, conta pra gente como é que começou esse desejo aí. O que aconteceu? Bom, gente, a adoção sempre teve em nossos corações, né? Na verdade, desde criança, eu sempre comento isso aí, a gente já tinha esse contato, não com a adoção, mas com as crianças, os lares. A minha mãe, ela tinha um primo, se eu não me engano, era um primo dela, que morava no Lar Betânia, lembra do Lar Betânia? Uhum. E aí a gente ia lá passar fim de semana, ia brincar com as crianças. Nas férias, a minha mãe trazia as crianças para passar o fim de ano ou as férias de julho na nossa casa. Então a gente sempre teve esse contato. E eu e o Thiago, quando nós começamos a namorar, a gente um dia tocou nesse assunto. E a gente decidiu ali no namoro ainda que a gente queria 2 filhos, um por adoção e um biológico, né? Até então a gente não sabia que tinha nenhum viria problema, pela a gente frente. namorava ainda. Só para complementar, quando que você entendeu o que era adoção? Porque até então isso era comum, né? As crianças Sim. que viviam em lares. Quando foi para você fez sentido a adoção? E explica para nós o que é uma adoção. Tá. A adoção, eu falo que é só mais uma forma de formar família, né? Tem muitas pessoas que têm preconceito com a adoção hoje em dia. Mas a adoção é simplesmente mais uma forma de formar família. Assim como a gente tem um parto natural, a gente tem um parto por cesárea, a gente tem a adoção. Né? Não tem diferença nenhuma. Eu falo que é um amor que vem de Deus, né? Um amor que só pode ser dele colocar, né? Nós fomos adotados por ele como filhos, né? Por Deus, através de Jesus Cristo. Então, sempre foi muito natural para mim a questão da adoção. E isso teve nos nossos corações desde sempre, como eu comentei, né? Então, fluiu. Quando a gente conversa, fala um pouquinho mais sobre isso, você fala da questão que a adoção ela não é uma caridade. Exatamente. Né? Fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. O que a gente não pode ter em nossa mente quando a gente pensa em adoção e isso é uma frase muito constante, né? Quando a gente comenta, meu primeiro filho foi adoção. Nossa, mas eu acho tão lindo. É tão lindo, né? A adoção. Aí tem que coração, né? Que vocês têm. Gente, não tem nada a ver.
né? A adoção, como eu falei, é só uma forma de formar família, não é caridade. Não é um favor. Não, caridade, você vai lá, dá uma cesta básica, você vai lá no lar, leva ovo de Páscoa para as crianças, leva brinquedo. Isso é caridade. Agora, a adoção é para sempre. Exatamente. É filho. É irreversível. Né? Quando você faz uma adoção, é irreversível. Não tem como devolver. Exatamente. Né? Assim como o filho biológico. Ai, tá dando trabalho, você tem como devolver? Eu vou levar lá na maternidade de volta. Pega Ô, pra você, doutora, né? Pega não tô pra você que eu não gostando quero aqui, mais. pega de volta. Então, a adoção é assim, é irreversível. Tanto que quando a criança ela é liberada para adoção, ela só é liberada para adoção a partir do momento que ela é destituída do poder familiar. É irreversível, ela nunca mais pode voltar para a família de origem. Entendeu? Não tem risco da pessoa, ai, adotei, será que eu corro risco de perder, né, meu filho? Um dia a mãe biológica ou a genitora, eu gosto de usar o termo genitora, né? A genitora, um dia, né, querer meu filho de volta. Não, gente, é irreversível. Ela foi destituída do poder familiar. Ele nunca mais pode retornar. Você conhece algum caso, por acaso, de uma mãe que quis de volta ou você nunca ouviu falar sobre isso, já que você tá nesse meio? Então, na verdade, como eu falei, quando a criança ela é liberada para adoção, já esgotou todas as possibilidades. Não tem mais como, né, voltar. Então, não Até tem. porque a criança ela não tem acesso às informações. Não, né? por exemplo, uma criança pequena, né, no caso do Ben, ele vem com uma certidão de nascimento, a primeira certidão de nascimento, e aí ele passa pelo estágio de convivência. Então, do Ben foram 90 dias porque ele era um bebê, né? Por falar nisso, você já queria um bebê ou você não tinha pretensão de adotar um bebê? Eu gostaria de ter um bebê, mas não era uma prioridade. Eu queria um filho. Né? O meu perfil era de 0 a 6 anos, né? Então, Deus quis assim, né? Tanto que quando, em 2019, dezembro de 2019, as menininhas, porque eu tinha um contato com o abrigo, e eu trouxe 2 anos, um ano eu trouxe 2 meninos, um de 10 e um de 12, para passar o fim de ano em casa. E depois, em 2019, eu trouxe a Maria Era a Maria e a... Ai, gente, 2 menininhas, me deu um branco aqui. Enfim, era uma de 2 e uma de 4. E aí, quando elas vieram, eu precisava arrumar um lugar para elas ficarem. E aí eu falei pro Tiago, daí Deus colocou muito forte no meu coração, que seria em 2020 que o nosso filho ia chegar. Era esse ano. E eu já sabia também que era mais ou menos a média, porque estava fazendo 6 anos de espera, que é a média da espera aqui da nossa cidade, né? Não é uma regra. Mas aqui na nossa cidade é mais ou menos esse o tempo de espera. E aí, eu falei, já vamos comprar uma caminha, uma cama box, aí com a caminha que puxava por baixo. E já fica para o nosso filho, porque esse ano nosso filho vai chegar. Então, nós compramos e, para nossa surpresa, quando nós recebemos a ligação, era um bebezinho de 40 dias, né? Então, não tínhamos nada, mas rapidamente teve que correr, vender a cama box, que era novinha, para comprar o berço, né? E antes da gente entrar na história do bem, eu acho que é interessante a gente falar mais um pouquinho sobre o que é adoção. Sim. Fala pra nós assim... Só posso voltar uma coisinha que eu tava falando, daí a gente acabou mudando o assunto? 2. Sobre a certidão, né? Ah, tá. E aí, então, a criança, ela vem com a certidão, a primeira certidão dela, né, no nome Que a genitora, ela escolheu, tá lá o nome da genitora. E aí, depois desse prazo do estágio de convivência, essa certidão ela é cancelada. E é feita uma nova certidão de nascimento. Que aí é uma certidão no meu nome, no nome do Tiago, como se ele tivesse nascido de nós. Entendeu? A minha mãe e o meu pai de avós, a minha sogra e meu sogro. Uma certidão de um nascimento normal. Se você pegar a certidão de nascimento do Ben e da Elis, é igual. Não tem diferença. Sim. O que
você vai ver de diferente ali é a questão do dia de nascimento e o dia de registro que vai dar divergência. Mas o resto é tudo igual. Mesma coisa. É. Mas a gente guarda, né, a primeira certidão para que um dia, se ele queira, né, conhecer a genitora, tem ali o nome dela. E também com 18 anos ele tem o acesso ao fórum, né? De toda a história dele. Mas ele já sabe desde sempre, né? Tá, a gente vai chegar nessa parte. Não atropela, gente. Eu só pra gente finalizar essa questão da adoção em si, Sim. qual que é o processo? Por exemplo, eu penso em adotar, a adoção já tá no meu coração. Qual que é o processo? Então, quando a gente tem o desejo de adotar, primeiro passo, a gente tem que procurar a vara de infância da nossa cidade, lá no fórum. E lá a gente vai ter o acesso aos psicólogos, né? Primeira coisa, vai marcar uma reunião com os psicólogos e aí elas vão fazer entrevistas com o casal, com a esposa, com o marido separado, para ela entender as intenções e saber se realmente é como fala, plena? Como um acordo. Como um acordo, Porque é importante, né? Não pode um querer e o outro Exato. não tá, Sim. né? E ali, depois dessa reunião, a gente vai atrás dos documentos. Ali a gente tem algumas certidões, atestado de idoneidade, que eles pedem para algum... Eu não lembro se foi 1 ou 2 amigos, casais de amigos, que fizeram um atestado, falando que nós éramos pessoas idôneas, né? Atestado de antecedentes criminais, é importante. Eu acho isso tão... importante, né? Sim. Porque por mais que seja todo esse processo e ainda assim acontecem erros, Nesse né? processo, assim, que você tem que fazer essas entrevistas, tudo, você sentiu alguma dificuldade ou como se esses órgãos, eles dificultassem o acesso às informações, tipo assim, para você poder ser uma mãe por adoção? Ou você achou tranquilo? Não, essa parte eu achei tranquilo. Só eu achei um pouco tensa a parte do perfil, né? Porque você tem que escolher o perfil do seu filho. Então, aí você vai colocar ali, eu quero uma criança de tal a tal idade, eu quero uma criança saudável, ou eu aceito uma criança que tenha doenças. Só que a gente não sabe qual tipo de doença essa criança tem. Se ela é uma criança alérgica ou se ela é uma criança que tem HIV. Você não tem como saber. Você é portador de alguma deficiência? Alguma deficiência, né? Antigamente, existia 2 tipos. Você colocava lá doenças tratáveis ou doenças não tratáveis. Hoje em dia não tem mais, é um negócio só. Então, quando era doenças tratáveis, era mais fácil, né? Porque daí você sabia... Mas eu acho também que eles colocam isso até pelo fato dessas crianças com necessidades não serem tão excluídas, né? E precisa, né, gente? Eu conheço uma mulher que foi aluna no estúdio na época que eu dava aula, que a filha dela foi adotada e era especial. Era a Vivi? Que era uma ruivinha? Eu acho que é. Que o marido dela, mais famosa, Nicásio... era mais... eles eram meio... Ela faleceu, né? A Vivi. A menininha. A Vivi. Eu acho que ela viveu 15 anos. Gente, eles eram um amor, um Lindo. negócio, assim, fora... Eu ficava olhando e falava assim, gente, pra adotar, você já tem que ter aquela super intenção. Porque assim, eu falo... É igual eu falo, que eu compartilho com todo mundo. Você quer ser mãe? Esteja disposta a se doar. Tudo. Aí você vai e adota alguém que vai precisar, tipo, 300% de você. Sim. Porque você não vai dormir uma noite inteira, nem que você queira, não adianta. A pessoa, as necessidades são diferentes. O tipo da deficiência exige, eu falo isso pelo meu cunhado. Muitos casos Às vezes, de de dia ele tava tranquilo, mas à noite ele tinha crise. Como que dorme? Não dorme. Sim. Aí, às vezes, a noite era boa, mas de dia não dava, você não descansa. Então, é algo que realmente a gente tem que estar, tipo, 1000% disposto, né? Porque a gente não sabe tudo que vai vir. A criança pode ter passado por várias coisas, né? Exato. Abusos, traumas psicológicos, físicos. É infinito, né? Sim. Mas, gente, eu falo assim, o amor, ele cura, né? O amor, ele cura. Hoje eu tava conversando com a minha manicure, ela falando, né? Que a irmã dela tá adotando e ela recebeu a ligação, uma criança de 5 anos. E aí ela falou pra mim, ela falou, eu tô tão feliz, eu não vejo a hora, mas eu sei que também não vai ser fácil, porque é uma criança de 5 anos, então ela já tem uma vivência, né? Ela já vem com uma carga. Igual nós já temos, né? Filhos de 5 anos, já tem todo, a gente sabe, já tem todo, mas eu falei pra ela, mas o amor cura. Cura mesmo. O amor cura, sabe?
Então, é amando, é cuidando, é Paciência. muita paciência e atenção e vai ficar tudo bem, né? E é legal falar isso, porque às vezes a gente tem a ideia, tipo, o bebê é mais fácil. Nem sempre. Ou não. Nem sempre. Né? Nem sempre. A gente Ou conhece não. pessoas que adotaram crianças maiores, que adotaram adolescentes. E foram experiências incríveis. Porque cada pessoa ela é única, né? Então, quando você olha para Sim. aquela criança ou adolescente, né? Uma adoção tardia, é única. E a criança maior tem um lado positivo, vamos dizer assim também, que ela já, como ela teve a vivência, muitas vezes ela vai dar um valor diferente também, né? De ter aquele amor, aquele cuidado ali que ela não tinha. Exatamente. Né? Reconhece, Alguém né? tá se preocupando Reconhece. comigo, né? Tem isso também, né? E aí você vai lá, faz o processo, todas as Isso. entrevistas, escolhe o perfil. O perfil. E nisso aí eu senti que elas dão uma... enfim, né? É. Porque daí eu falei, né, doenças. Daí ela falou assim, mas se você gerar, você pode ter Pode um ter filho também. com problema. Daí eu falei, tá, mas aí não foi uma escolha nossa, é uma escolha de Deus, né? Que Deus escolheu assim. Enfim, elas, né, às Entendo. vezes dão umas jogadas também. Mas, no geral, foi muito bom. E aí, o tempo da espera, né? E aí você leva toda a documentação, Depois que terminou a documentação, que tudo. aí vai pro juiz. Não, vai pro juiz não. Aí elas vão na nossa casa E tem fazer uma cursos visita. também, né? Elas vão na nossa casa. Na época, é que às vezes muda As etapas. as etapas. Mas elas foram na nossa casa, conhecer a nossa casa, para saber... se é uma casa que tem condição de receber uma criança. Porque não precisa ser rico para adotar. A gente só tem que ter uma condição de criar uma De criança. pôr uma criança. E até pra ver como que é a convivência, né? Pra ver se tudo que fala na entrevista é verdade ou não, né? Porque, querendo ou não, a criança tá sendo entregue ao... O que será? Essa família vive, sei lá, numa miséria, você não sabe, né? Porque na entrevista fala o que é. Então ela vai lá conhecer a casa, tudo, olha tudo, faz algumas perguntas. E aí, depois disso, aí tem um curso que a gente faz, que era uma vez por semana. Daí também, não lembro se era de segunda, eles mudam. Mas eram 5 semanas. E a gente faz esse curso, é bem legal, porque lá é compartilhado várias coisas. E no final, o Nicásio e a esposa dele, que eu esqueci o nome, eles foram eles para testemunhar sobre uma adoção especial. E foi um outro que era uma adoção tardia. Que a adoção tardia é considerada a partir dos 7 anos de idade. É considerada a adoção tardia. E aí eles foram para compartilhar as experiências dele. Então foi lindo, né? Porque daí eles contaram que eles pegaram ela era uma bebezinha num dia frio. E aí a mulher falou para ele: essa daí ninguém quer. Tipo, tava lá num cantinho no hospital, doente. E aí, na hora que ela viu, e ela foi embora, ela disse que o coração dela queimava. Queimava, Deus falando, é sua filha. É a sua filha. Diz que no outro dia, eles não estavam nem na fila da adoção, tá? Daí, no outro dia, eles foram correr, entraram, fizeram toda a documentação. Só que daí, como era uma adoção especial, é muito mais rápido. Sim. Porque daí Porque é mais difícil, não tinha ninguém né? que queria. Ninguém quer. Quem quer pegar? É muito difícil, entendeu? Então, não tem fila. É igual aquelas novelinhas das antigas, né? Que as crianças ficam lá no orfanato, os pequenininhos vai e os maiorzinhos ficam. É quase que isso, né? Os especiais ninguém quer os bonitinhos, mas... Hoje em dia, a gente não usa mais a palavra orfanato, a gente fala abrigo. Isso mudou, vai mudando algumas nomenclaturas com o tempo, né? Mas... E tem muito família acolhedora também. Né? A questão... É uma forma de quem não quer adotar e quer ajudar, ser uma família acolhedora. Você entendeu? A família acolhedora, gente, é muito legal. Porque você vai cuidar de uma criança até ela ir para a família dela, que vai ser a família dela da vida. Você entendeu? Você já vai preparando ela, mostrando que é uma família, dando todo amor, cuidado. Até uma adoção definitiva. Isso, também você tem que ter todo já seu psicológico preparado. Porque você pega e devolve. Estou aqui para fazer esta função. Cuidar com todo o meu amor, todo o meu cuidado,
Porque ela vai pra família dela, entendeu? Uhum. Então é muito legal. Depois de todo esse processo, quanto tempo até você conseguir? 6 anos É a média. aqui. Então, depende Independente. de 0 a 6 anos. Não, é assim, independente de, tipo assim, se eu quiser entrar na fila hoje, 6 anos que eu vou esperar. Depende do Aqui é a perfil, média. né? É. Se você quiser uma criança de 8, 10 anos, vai ser bem menos tempo. Se você quer um então adolescente tipo de tem 13 tipo anos. uma grade ali, né? De É. tantos a tantos. É uma fila, mas que não é bem uma fila, né? Uhum. Uhum. Porque depende do perfil, Uhum. entendeu? E, na verdade, é o contrário do que as pessoas pensam. Eles não vão encontrar um filho pra Jaque. Eles vão encontrar uma família pro Ben. Uhum. Você entendeu? A prioridade, A prioridade é a a criança. É uma família pro Ben, não um filho pra Jaque. Uhum. É o contrário. Uhum. E aí a gente entrou, e nesse período a gente não tem muito acesso, né? Você fica meio sem saber. Hoje em dia ainda tem um sistema que agora a gente consegue entrar e consultar a posição lá na fila. E aí você consegue Tem uma consultar. noção de qual que é o seu lugar. Mas como eu falei, não é bem certinho. E né? esses, como que foi? Pode perguntar, Ó, né? vai, segue firme. Vamos pro profundo, pro oculto. Como que foi esses 6 anos? O se. E se alguém me ligar amanhã? E se alguém me chamar amanhã? Então, como eu sabia que o processo era muito longo, eu não deixei a ansiedade tomar conta. Né? Eu me envolvi em muitas coisas. É, porque não adianta a gente falar que a gente não tá ansioso, porque é igual quem quer engravidar, né? Então, É. e aí, Você fala mas que você tá tranquilo, mas lá no fundo Mas você tá assim. engravidar, você pode engravidar a qualquer momento. A adoção, não, vai tempo. já é um tempo que pré-esperado. Você É. já espera pelo menos ali 6 anos. No mínimo 5, né? E talvez é legal a gente entrar um pouco nisso e voltar a questão até da sua própria espera para ter um filho. Exatamente. Né? A dificuldade, foram 12 É anos. que a gente não começou do direto na começo. adoção, É, né? aham. Era essa a pergunta. Vamos voltar do começo, Vamos, gente. gente. Entendeu? O que te levou à adoção? Você já tinha isso Já no tinha, coração. lá Mas no você namoro. partiu para adoção porque algo não estava caminhando como você gostaria? Por exemplo, você já estava tentando engravidar e não estava dando. Não é o motivo da adoção, né? Porque a gente sempre quis. Sim. Né? Não, A adoção- então, a adoção já era Adoção algo que estava não era no um coração. plano B. Não era um plano B. Era o plano A. Era o plano A. Porém, a gente começou pelo biológico, Uhum. né? Então, quando nós casamos, deu 2 anos de casados, vamos começar a engravidar, vamos tentar engravidar. Daí eu parei de tomar remédio, 1 ano nada. Daí eu falei, vou dar uma olhada. Aí tinha micropolicístico, aí depois descobri endometriose, Uhum. 3 anos de cirurgia, 3 cirurgias. Tiago também descobriu varicocele, fez cirurgia de varicocele. Depois de um tempo, nós fomos para fertilização. Eu queria muito fazer a fertilização, porém eu não tinha dinheiro, porque era muito caro, né? E é muito caro até hoje. Uhum. Então eu fiz doação de óvulos, que existe um programa, quando a pessoa tem até 35 anos, ou até 30. Eu acho que é 35. Ela pode doar óvulos. Uhum. E aí ela doa os óvulos e quem recebe o óvulo paga o tratamento. Entendeu? Então eu doei óvulo para alguém, só que é tudo pessoa anônimo. comprou o seu óvulo. Eu doei, né? Ela pagou seu tratamento. Tá. E aí eu doei o óvulo e aí ela pagou meu tratamento. Olha que legal. Só Um que eu ajuda o não outro. sei, não sei se o dela deu certo, o meu. Ninguém sabe. E aí existe preconceito com isso também, né? Que tem gente que fala, ai, nossa, mas você tá doando um filho, né? Gente, não é igual você doa sangue, né? O óvulo é um material Genético ali do corpo, né? biológico. Igual você doa um órgão, não é um filho ainda, né? uhum. Um filho é quando se torna um embrião, Uai, né? gente. Mas é Quando que tem outra parte, Bora pra né? biologia, galera. Mas tem É o muita baixo. gente que não sabe. Sabia que Sim. tem? Nossa, Ignorância, do né? filho. Nada a ver. Enfim. E aí não deu certo, né? Eu fiz a fertilização in vitro, quando deu 1 semana, já sangrei, né? E aí é bem frustrante. Porque, gente, colocou lá dentro 2. A taxa de erro é pequena, né? Assim, de não. Eu acho que é 30
10% a chance, ou é 20%, é baixa, não é tanto. Uhum. Mas assim, mexe muito com o nosso emocional. Porque colocou 2 bebezinhos ali. E eu falava, nossa, gente, já pensou você mãe de gêmeos? Gêmeos. E eu queria, né? E eu queria que desse certo. E aí você já fica imaginando, escolhendo o nome, tudo. E, gente, mas não tá grávida ainda. Porque assim, o médico, ele faz o procedimento. Só que quem dá vida é Deus, Exatamente. não Sim. é? Não tem como. O médico coloca lá, mas quem vai dar a vida é Deus. E, na verdade, eu imagino que depois, né, dos diagnósticos, das tentativas, dos anos tentando, era ali como se fosse a sua última opção para ser mãe biológica. Biológica Era a era. última, a fertilização é o último teste. Eu até pensei em fazer mais uma. Você fez mas- uma? Só uma. Mas o Thiago não quis. Ele falou, não, acho que a gente tá forçando muita barra. Até porque o sofrimento é muito grande, né? De expectativa, de vai, frustra Foi. e tenta, Como que ele Mas como o que ele Thiago sofreu agia? mais que eu, tá? É isso que eu ia te perguntar. Como que ele agia? Você era mais forte ou ele nesse sentido? Ele sofreu mais. Porque, por mais que eu criava expectativa, eu sou muito consciente. Uhum. Daí eu falei, se Deus quiser, vai dar certo. Se eu não der, porque não é pra ser assim. Eu já tinha isso. Eu acho que ele tava com mais expectativa. Uhum. Uhum. É. Mas enfim, né? E não deu certo a fertilização, vamos esperar a adoção. Você fez no meio desses 6 anos, foi a fertilização? Foi. No meio Daí, tempo? depois disso, a gente entendeu que não é pra ter filho biológico. Biológico. É. De primeira, assim. Não é pra ter. Uhum. Não, daí eu entendi. Eu falei, Que não, não teria. não é esse caminho. O caminho, o plano de Deus pra nossa família é a adoção. E aí veio a decisão. Então, vamos adotar 2. Entendeu? E aí vocês entenderam, não, agora é a hora da gente partir para o processo. de Esquece esse adoção. negócio de tentar fazer, vamos Esquecido. adotar, porque Vai isso ter tem que que dar ser pra certo. gente. É. E com o coração, ok. Paz. Mas a gente sofria, né? Claro. Não tem como falar. Eu sempre comento assim, que eu falo que Dia das Mães pra mim era uma tortura, né? E vai vendo as amigas Eu ia todas falar. tiveram engravidando. Gente, foi né? uma A gente época- trouxe isso no seu também, né? Foi todo mundo, né? 1, 2, 3, todo mundo tá Nasceram grávido. tudo As minhas cunhadas, todo Uhum. mundo. E pra mim era muito difícil, né? Eu lembro Porque- quando eu fiquei. Eu falei, como é que eu... Porque a nossa história, né? A gente tem um negócio, né, amiga? Não é só nosso nome. Quando eu fiquei, eu falei, Deus, como é que eu vou falar? Ela tá esperando tanto tempo. Tem 2 aqui E dentro. muita gente ficava assim, né? E agora? Mas eu fui de coração aberto, porque eu me Sim. lembro... E eu me alegrava, real. Só que eu me alegrava com você, mas eu tinha uma dor. Exato. Uhum. Porque Mais eu não uma, conseguia Jesus. realizar o meu sonho. Sim. É que você se questionava. Jesus, mais uma? Não, Não, não em nenhum pensava assim. Eu momento? só pensava assim, nunca vai chegar a minha vez. E nesse período, eu me lembro de uma vez que eu estava no louvor, você vai lembrar desse dia. E o Espírito Santo mandou eu descer e falar pra você assim, o que eu tava vendo. Eu tava lá do louvor, cantando, e eu via ela com um vestido preto, passando a mão na barriga e chorando muito. E passava a mão na barriga e chorava e pá. Daí eu olhei e voltei a cantar e desce. Eu não vou descer, Deus. Desce. Eu falei, Jesus, a menina vai achar que eu sou louca. Tanta gente já falou, mais um vai lá e vai falar pra ela assim, ó, Jesus me mostrou. Aí ela... Quando eu fui pra descer, uma pessoa tava em você. Você lembra desse dia? Eu não sei se eu lembro já. E uma pessoa tava em você. É, E a pessoa estava falando a mesma coisa que eu falei. Eu nunca esqueci esse dia. sério. Eu desci o microfone, virei pras meninas que estavam do lado e falei assim, eu preciso fazer um negócio, depois eu volto. Desci, esperei ela terminar de falar com você e fui. E comecei a chorar. E te abracei e falei assim, eu não sei se você não acredita mais. Mas eu vou acreditar por você. Ele me mostrou. Eu vi. Eu vi você grávida. E te abracei, você chorou, você fez assim, acabaram de falar isso aqui agora! Eu falei, Deus, obrigado. Ai, que medo de ter vindo. Porque sim. às vezes É, a Deus gente tem mostra medo, né? e a gente fica naquela assim, Sim. é eu,
é porque é minha amiga, é porque Sim. eu amo ela e eu quero que aconteça Que na vida dela? aconteça. Ou é algo real, oficial mesmo? Ó, Jesus, o senhor tá aqui, o senhor É tá importante falando. ter esse discernimento, porque muita gente vai pela emoção, né? Muita. E quando... E foi tão de Deus aquele dia que aconteceu a cena, foi... Eu vou acelerar. Foi no parto da Elis, na semana que você entrou em trabalho de parto. Você tava orando, pedindo pra Deus algo, com o vestido preto, passando a mão na barriga. Sério? E eu fui e te falei, amiga, o dia que eu te vi, era exatamente essa cena. Gente, No que mesmo lindo. lugarzinho, no cantinho da lateral ali da igreja, no canto onde a tia Regi senta ali pra trazinha, ali perto da mesa. Ali, eu te vi ali. E eu vi Gente. logo depois a Elise. Aconteceu. Vamos voltar no bem. Eu acelerei. Sim, Não, mas é foi. legal porque você trouxe essa questão da oração das pessoas, vai... Ai, isso eu quero falar né, sobre isso. as- Porque as pessoas, assim, é muito A intenção fácil é acreditar. boa. A intenção é boa, muitas vezes é o desejo da pessoa, não é Sim. Deus falando. Uhum. Tem muitos casos, tá? O seu Deus te mostrou, mas tem muitos casos que é o desejo, a pessoa quer que É aquilo genuíno. aconteça. Então ela vai, ora, ela declara tudo. Aquele dia eu desci com muito medo, porque eu falei assim, Então. Jesus, eu tô falando, é um sonho, é Então. um desejo, eu tô mexendo numa ferida, como é que eu vou chegar lá e vou falar, ó, e daí a Isso- barriga não vem? Isso é tão sério que eu recebi muitas, né? Muitas Incontáveis. orações, profetias, enfim. E chegou um ponto que eu orei e falei pro Senhor que eu não queria mais. Sério? Sim, falei, Deus, eu não quero que ninguém mais venha colocar a mão na minha barriga e declarar, e orar, e profetizar. Porque já que, imagina, anos, foram muitos, Exato, né? Foram anos. Foram até a chegada do bem 11, daí eles foram 13, né, gente? Então é muito tempo. E tanto que Dia das Mães eu não ia mais na igreja, pra mim era uma tortura. As homenagens, tudo. E as pessoas vir orar e declarar, pra mim era uma tortura. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu ouvi outro dia um podcast falando sobre isso, que as pessoas acham que milagre só é gestação, mas a adoção também é. Quanto que o bem foi guardado e protegido, gente, pra vir de lá de onde ele veio pra chegar aqui na minha casa, Uhum. na minha família, sabe? Uhum. Então, o que poderia ter acontecido com ele? Que eu já orava para o Senhor guardar a vida dele, e o Senhor guardou a vida dele, que o bem não era para nascer. Uhum. Mas o Senhor sabia que ele precisava vir. E ele já tinha um plano para isso. Sobre esse não era pra nascer, a gente não pode falar, né? É algo restrito, né? Ah, eu acho que é a história dele, É, né? É melhor muito não. particular, né? Uhum. Então, mas Deus guardou a vida dele. E como que foi a ligação? Como é que, o que você tava fazendo no dia da ligação? Ô, gente, imagina, vocês esperando o negócio ali, ó, e você tá lá, alone, nem tá esperando. É porque chega uma hora que você deixa, né? Oi, tudo bom, Paula? Tô depositando 100 milhões na sua conta, linda. Como é que foi? Então, inclusive, voltando ali um pouquinho, quando veio as menininhas, a gente se apaixonou por elas, né? Já queria ficar com elas. Eu já queria. Eu já queria ver, já dá pra adotar, porque eu tô na fila já há 5 anos, então vamos dar pra... Não era bebê, já era Não, maiorzinho. e elas precisavam de uma família, enfim, né? Mas depois Deus foi tão bom que elas foram adotadas. Gente, um dia eu vi a foto delas com a mãezinha, Aham. igual. Gente, como é que pode, né? Igual. Igual. É A mãe de Deus morena, com os mesmo, cabelinhos todo enroladinhos, com os cachadinho. cachinhos, e elas É Deus igualzinhas. mesmo. É puro Deus. E assim, a gente vê que era uma família simples, assim, a casa. Uhum. Eu falei, você tá vendo como que é? É só amor que a gente precisa. Exatamente. A gente não precisa de dinheiro. E a disposição, né? O coração disposto a... O dinheiro não compra Exatamente. amor, né? Não O compra. dinheiro não compra Não. momento. Não. E aí, a respeito do dia da ligação, Foi um dia eu normal. tava trabalhando, e aí eu vi uma mensagem no meu WhatsApp. Daí tava Vara da Infância. Posso te ligar? Meu Deus. O coração já Não, acelera, já meu. bate. Então, porque eu já tinha renovado o cadastro. Porque a cada 3 anos tem que renovar o cadastro. Porque às vezes as pessoas separam, às vezes muda, Às vezes a pessoa não quer mais. Às vezes não quer às vezes não quer mais, muda. Cansei de Ou muda o esperar. perfil da criança. Ou engravida, daí, né, era uma opção, igual a gente conhece algumas pessoas, né?
que queria adotar, depois engravida, daí já não quer mais adotar. Acontece. E aí, então tem que fazer essas renovações. E aí, gelei, né? Gelei. Aí, na hora que a Cris me ligou, uma querida, a Cris lá da Vara da Infância, que eu recebi a ligação, ela falou, então, já que a gente estava vendo aqui, né? Não era vocês, o próximo, né? Mas era uma outra família, nós entramos em contato e a pessoa estava grávida. E era uma gravidez de risco, então ela não podia, no momento, adotar. E a gente tem um bebezinho aqui, é um menininho, ele tá com 40 dias. A gente queria saber se você tem interesse, né, nessa adoção. Nossa, eu já quase morri, né? Claro, é meu. Eu nem vi nada, né? Já comecei a chorar, e as meninas que trabalhavam comigo achando que meu pai tinha morrido. Porque o meu pai tava meio doente. E aí já acharam que meu pai que tinha morrido. E eu, chorando. E, seu marido tá aí? Não, não tá. Então você vai até ele que a gente vai ligar pra você por vídeo. Porque 2020, né? Pandemia, início de Auge, pandemia. né? Porque eu recebi a ligação. Ó, o bem chegou em junho, né? 4 de junho. É, né? Uhum. Então, eu recebi a ligação 40 dias antes. Então, tava no auge da pandemia. Tanto que a gente tem o vídeo lá, todo mundo de máscara, tudo, enfim, né? E aí, maio. Em maio que eu recebi a ligação. E aí, eu fui pra casa. Aí, o Thiago tava trabalhando, eu lembro perfeitamente a cena, né? Ele tava no computador, assim, eu cheguei, ajoelhei do lado dele e falei, chegou o nosso filho. O coração já para aqui, ó. Jesus. O nosso filho chegou e ele, Senhor. foi. E aí, eu falei, então, elas pediram pra eu vir aqui, porque elas vão ligar por vídeo, elas vão mostrar uma foto. Eles querem saber se a gente tem interesse. Porque daí elas contam a história da criança. Elas vão falar se a mãe era usuária de droga, qual que era a condição, né? E aí você vai falar assim, eu quero ou não quero. E é legal falar porque tem o direito de dizer não Sim. também. E não tira você da fila, não cancela o processo. Não. E é legal isso, né? Que você analisa a sua situação atual, fala, não, agora dá, não, agora não dá. Sim, sim. E aí poderia ser irmãos, né? Porque o nosso perfil era irmãos, né? Era 2. E aí era apenas 1. E na hora, né? Nossa, na hora que a gente viu a foto, isso aconteceu com a gente. Mas tem gente que leva um tempo, né? Pra criar esse vínculo de amor. Mas com a gente viu, principalmente na hora que eu peguei ele, né? Mas na hora que eu vi a foto, eu já fiquei apaixonada, já fiquei... E aí tem esse período também, que aí você vai atrás de renovar todos os certificados, porque já tava quase na época de renovar de novo, já tinha que renovar de novo. E aí tava tudo fechado, os cartórios, era tudo online, era um parto, né? E porque você tem esse prazo pra adaptar a sua realidade. Não, quanto antes eu mandasse os documentos, pro juiz, o juiz iria analisar pra eu liberar, pra eu conhecer ele. Ah, então você não pode conhecer antes? Não. My God. Só depois que o juiz libera a... É uma... Como que fala, gente? Provisória, né? É uma documentação provisória. Uma guarda. É uma guarda provisória, isso mesmo. E aí, nesse período, daí, como ele era um bebê, foram 90 dias. Quando é uma criança maior, pode levar 1 ano. Esse período de adaptação, porque às vezes a criança não se adapta. Tem a família conhecer a criança, só por foto. Não, daí vem pra casa. Pode? Vem, tem as visitas. Não, daí já tá em casa. Depois que a guarda sai. A guarda saiu, ele vem pra casa. E aí você tem esse período também pra adaptar a casa, né, no caso, o bebê, Então. enxoval, E aí- E no seu caso foi o quê? 1 semana? Foi uma semana. 7 E dias. a minha psicóloga, ela falava assim, não compra nada. E eu já vendo as coisas. Porque ela falava assim, só compra depois que o juiz assinar. Porque até o juiz assinar, Tem risco. se mudar alguma coisa, não é.
não é teu, entendeu? É complicado. Mas eu acho muito difícil o negócio. Você vai, Não, depois que já chegou ali. É. Mas é um risco, É uma né? segurança. Ela É um já risco, avisa, porque é um risco, né? É. Imagina você arrumar... Oi, querida, Não precisamos deu da certo, criança agora de vai ser uma volta. menina, imagina. Daí comprou tudo coisa pra menina. Uhum. E enfim, mas eu fui vendo tudo e eu tive aí uma semana pra fazer, né? O enxoval. E aí, chegou, né? O dia de buscar nosso presentinho. Uhum. E eu lembro exatamente a sensação do dia frio, chuvoso, Uhum. do E cheiro. tudo. cheiro E se dele, as ele pessoas tava muito quiserem cheiroso. ver esse dia, no Exatamente. YouTube, no canal da lá no Jaque, tem Instagram. esse vídeo lá também. Não Lá, perca. lá no meu Instagram tem o link Que do dá- canal do YouTube. Aí você clica lá e tem lá o vídeo da chegada Da do chegada do bem. É Pra o todo vídeo mundo. mais emocionante que você vai ver. Gente, que coisa mais linda. É. bem. Que cuidado de Deus, né? É E nessas ele horas que tá, a gente fica imaginando que é o amor de Deus. Sim. Aí você começa a botar nas situações, né? Ah, Deus me ama, ó, você viu o que ele fez por mim e tal. Mas da hora que algo que você deseja, que o seu coração queima e arde, Materializou ali. que não é né? só pra você, porque isso influenciou em todo mundo. Tudo. Na igreja, nas pessoas que oravam por você. família. Todo mundo. Sim. Foi uma vitória pra todo mundo. Foi uma Foi. bênção pra todo mundo, né? A Foi. chegada dele. E a sensação era de um parto. Uhum. Era. A sensação era de um parto. Foi um amor ali, na hora que ela me entrega ali, era a sensação igual quando tirou da barriga e me entregou a Elis. Uhum. Sabe? A sensação assim, tipo, obrigada, Deus, meu sonho se Concretizou. materializou ali, né? Uhum. Foi tão orado, tão pedido, né? Uhum. E você fez algo, assim, além da adoção? Existe algo que você fez? Você pode contar pra gente? Do quê? Você não É. tinha leite, lembra? Então, mas Essa isso aí eu parte. bobiei. Por Mas eu quê? bobiei essa parte. Eu deveria ter estudado antes, mas como eu tava muito ocupada. Porque a gente pulou essa parte, falando isso, né, da espera, que eu falei que eu não fiquei ansiosa, porque eu me envolvi em muitas coisas. Ministério, No trabalho. ministério, fui trabalhar com os adolescentes e me ocupei para, né, enfim, trabalhar para o reino e Deus fazia parte dele. Uhum. Então, eu poderia ter aprendido um pouco sobre isso e ter me preparado. O dia que eu recebi a ligação, se eu tivesse começado a tomar o remédio e aí ele chegado e eu ter estimulado, ele podia ter dado certo. A questão de amamentação. Só que eu já estava com 90 dias, ele já estava. Ele já estava grandinho. Uhum. E ele já tava na fórmula lá. Adaptado. Já estava mamando mamadeira, fazia 3 meses, né? Ele chegou, ele teve alergia, né? A pele veio. Uhum. E aí eu tive que mudar. Então, essa parte foi meio complexa. Mas aí, isso aí, eu poderia ter cuidado para poder ter amamentado. Mas eu tenho um videozinho dele mamando em mim, que ele adora, né? Ele vê. Agora faz tempo que ele não vê, mas ele tem o maior prazer do mundo saber que ele mamou em mim. Mas imagina, cara. Isso daí, quando ele É. for maior. Maior. Porque assim, gente, quando vocês verem o vídeo, depois vocês visitem o Instagram dela também. Existem várias situações. Tem uma que ela fala com eles. Eu chorei tanto aquele dia, eu te mandei a mensagem falando, né? Que ela explica pra ele a respeito da adoção. E ele fala assim: eu vim do coração de Jesus pra essa família. Uhum. Ele sabe quem ele é, ele sabe da onde ele veio e ele sabe o propósito dele na casa. E isso é fantástico. Agora, você imagina o dia que ele entender que. Hoje ele é muito criancinha pra entender isso, mas ele vai entender A que dimensão um do dia negócio. você foi atrás de fazer algo além por ele, entendeu? Que outras, ele já tá vindo com a mamadeirinha mesmo, não vou nem tentar. Você tentou. Acontece. Isso tá ótimo. Isso já é excepcional. E hoje, igual você falou, ele tá grandinho, ele tá começando a entender um pouco mais. Ele sabe, ele viu o vídeo da chegada dele. Canta as musiquinhas. Canta as musiquinhas da adoção. Fui adotado como filho e tudo. Uhum. Mas, agora ele tá começando a entender um pouco mais. Outro dia ele falou assim: mas então eu nasci da barriga de uma outra mulher, então. Porque ele sabia que ele nasceu de uma outra barriga. Mas ele não tinha associado que era uma outra mulher. Uhum. Não sei, né? É a cabecinha.
Daí eu, sim, filho, a mamãe sempre fala pra você que a mamãe tinha um dodói na barriga, e aí o Papai do Céu usou uma outra barriga pra você vir ao mundo, pra você chegar até a nossa família, e ele fez com que nós nos encontrássemos. Daí, é verdade, mamãe. Mas é tudo de uma forma muito natural. E lúdica. É. E isso é tão importante, isso a gente aprende no curso, tá? No curso de adoção. Que precisa ser de uma forma natural. Não pode acontecer o dia da revelação. Porque tem Isso que causa o trauma. eu conheço trauma. pessoas que só foram descobrir que são adotados na vida Grande. adulta. E aí causa o Aí trauma. vem a frustração, Tipo, né? Vocês me mentiram. É uma vida de mentira, né? Por que não me contou antes? Exato. E agora quem que é minha mãe? E agora quem que é meu pai? É. E isso a gente sempre, desde pequenininho. Desde pequenininho, ele sabe. E a gente sempre, eu sempre procuro dar umas lembradas de vez em quando, assim. De vez em quando dá, né? Porque vai esquecendo também, né? Porque e ali é tão normal, Daí ele fala, ai, você viu, filho? E depois da sua chegada, o Papai do Céu fez um milagre, né? Um outro milagre. Né? Então, ele fica todo, né? E nesse período, bem chegou, agora a gente é uma família maior. Como é que foi quando você descobriu que ia vir mais alguém? Gente. Será que eu posso voltar um pouquinho? Pode, gente. A gente tá falando sobre maternidade, né? O que você descobriu sobre você quando você se tornou mãe? O que a maternidade te despertou, assim, que você fala, cara, eu não imaginava, ou... Não, a gente não imaginava que poderia dar conta de tanta coisa, né? Em primeiro lugar. A gente, que a gente vira, né? Depois que a gente é mãe. Igual eu tava falando aqui. Quando que você não tem filho, que você não senta? Eu comentei, domingo eu não sentei. O dia todo. Mas é um amor incomparável, né, gente? Só que a gente descobre que a gente é muito mais forte do que a gente imagina, né? A gente se vê em situações que se você coloca assim, ó, a criança, eu não tô nessa situação, você não faria, né? Não. Depois você vira mãe, não, pelo seu filho você faz tudo. A gente faz coisa que nem a gente acredita que a gente era capaz. Como diz, mata e morre, né? Mata e morre. Mata e morre. Exatamente. O leão vem. Literalmente. A gente mata e morre por eles. E, meu Deus do céu, a gente descobre que a gente dá vida, que a gente é forte. E que, por mais que tenham dias difíceis e cansativos, Deus nos renova todo dia. E bora para mais um dia, né? E a gente... Antes dos filhos, a gente não passava uma noite em claro. Não. No outro dia tá morto. Morri. Eu não vou fazer nada, não pede nada. Depois que vira mãe. Sim. No outro dia você tá lá igual um leão. E a responsabilidade, né, gente? Eu me pego pensando e preocupada com a questão também da nossa responsabilidade como mães, né? E como eu comentei no outro podcast da Alininha sobre o legado, né, que a mãe do Theo Hayashi deixou. Gente, me impactou de uma forma aquilo. O que os nossos filhos estão vendo em nós? Eles nos estão vendo orando, estão vendo a gente prostrada, estão vendo a gente em tempo de leitura da palavra. O quanto de Deus nós temos refletido na vida dos nossos filhos. Gente, que lindo! Aquela mulher que morreu e o legado que ela deixou para aqueles filhos. A lembrança que eles têm dela é prostrada diante de Deus. Que lindo! Sabe, assim, o dia que eu assisti isso, meu Deus, eu chorava incontroladamente. O Thiago, eu com o fone aqui, daí o Thiago, quem tá acontecendo? Ele falou, amor, eu falei, eu tô vendo aqui o funeral, o memorial da mãe do Theo Hayashi, e eu quase morrendo. De ver, de que lindo, que a história que essa mulher escreveu na vida desses filhos e deixou pros netos agora. Né? Eu acho que esse é o questionamento de toda mãe.
que pensa no futuro espiritual dos filhos, né? O que eu tenho deixado. É porque a maternidade tira a gente do eu pro nós, Pra né? nós. Tira a gente do nosso Total. egoísmo. A gente para de pensar em nós mesmos Não pra come, gente... Literalmente. né? Quantas vezes a gente deixou de comer, de tomar banho? Sim. Quando a Enquanto gente você tinha faz ele o seu pequeno. prato ali morrendo de fome, mamãe, pega. Aí Aham. vem o Eu outro, quero. mamãe. Esse dia eu olhei pro Douglas e falei assim, eu não vou comer, eu sei que eu não vou comer. Não come, porque... Sim. E tá tudo bem. E isso Tá é tudo bem. prazeroso. Isso é Exatamente. prazeroso, né? É. Porque às vezes a gente fala e a gente vê muitas mães, né, falando, é cansativo, mas é muito prazeroso você se Limpar a casa é doar para cansativo o e a gente tem que outro. limpar, não é verdade? Você se Tem que doa, fazer. você se entrega. É aquilo que eu falei no meu. Eu falo, é muito fácil você querer ser mãe. Você tá disposta a ser mãe de verdade? Porque as pessoas Só pôr no recuam. mundo é uma Gerar é coisa, fácil, gerar é Exatamente. gostoso. É. Exatamente. Uhum. E assim, e eu falo que a gente tem que cuidar também, porque eu passei uns tempos atrás por uma fase meio assim. Eu acho que por conta das demandas mesmo e do cansaço, a gente tem que se policiar e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, as promessas do Senhor, quanto eles foram orados para eles estarem aqui. Quantas lágrimas foram Quantas lágrimas, derramadas. quanta oração. Porque, né, gente, a gente desejou muito os nossos filhos. E aí, às vezes, ao longo do caminho e das batalhas do dia a dia que a A gente rotina. enfrenta, e das birras, e da questão de educação, que não é fácil, que eu acho que é a questão mais difícil, às vezes você fica meio assim, né, de cansada. Uhum. E aí, outro dia, eu falei, Senhor, obrigada. Porque tudo que eu sonhei e orei está aqui. Então, eu sou grata ao Senhor. Então, domingo até eu me peguei num momento que eu tava lá, fazendo as coisas. Daí, teve uma hora que aí ele chegou do meu ladinho. Colho, mamãe, colho. E eu lá, e eu, filho, eu tô lavando louça, filha, e tal. Deu. Parei, Para tudo. pensei, eu falei, oi? O quê? Sabe, o Espírito Santo, tipo assim, parei, sentei no chão com ela no colo. Ela queria 2 minutos de colo, gente. 2 minutos. Pegou o colo, saiu e foi. Pronto, saiu e eu voltei a fazer minhas coisas. Só que a gente tem que ter essa sensibilidade. Exatamente. Todo dia tem que estar lembrando, né? Uhum. Porque a gente tá num tempo, eles estão em outro. A nossa mente não é a mente Gente, deles. a louça, a casa vai estar ali todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. E eles vão crescer. Exatamente. Aí você vai olhar pra trás e vai falar assim, nossa, meu Deus. Aí como você eu vai fui querer- ignorante. Se eu Querer dar tivesse colo, eles vão parado. querer mais colo. Não, mãe, você que é minha amiga. É porque se a gente for ver, por exemplo, pega as meninas e o bem, metade da infância deles Já já foi. foi. Você só tem uma criança em casa mais 5 anos, É. mais 6 anos. Já foi. Agora escolhe o que vai comer, o que Ai, não quer. quero. A roupa. Opa, a roupa. É. Mamãe, eu posso passar um gloss? Compra um de criança, mamãe. Esmalte, mamãe. A Esmalte Elis- não pode. A Elis filha. quis passar o batom vermelho hoje. Ah, meu Deus. Enfim, gente, é assim, essa parte é difícil, né? Eu falo que é um desafio grande, a questão de discipular eles, né? De ensinar o amor de Deus. Eu gosto muito de fazer as afirmações, né? Quando eles estão dormindo, no ouvidinho, eu chego no ouvidinho e afirmo. Você é apaixonado por Jesus, você ama a palavra do Senhor, você é obediente, você é temente, você é amável, você é carinhoso, você é próspero. Em tudo onde você tocar vai ser abençoado, onde você pisar, a bênção do Senhor vai estar ali. Então, eu acho isso muito legal, Sim, Importante. sim. né? E principalmente com a questão da adoção. Sim. Porque a gente não sabe como foi a gestação. Exatamente. Então, tem que ser quebrado muitas coisas também, né? Porque a gente não sabe o que a criança vivenciou Sim. nesse período. Quais né? palavras ela recebeu. Exatamente. Porque muita Então, gente não acredita muita nisso, coisa. né? Eu Mas as acredito. palavras, gente, tem muito poder, né? Tem Eu muito acredito. poder. Então, assim, o sangue de Jesus, o nome de Jesus pode todas as coisas, né, Amém. gente? Uma vez uma pessoa falou pra nós, eu acho que quando a gente tava na fila da espera ainda, um amigo do Thiago comentou com ele, falou assim, cara, mas você não tem medo do sangue? Eu falei assim, o sangue do quê? O sangue de Jesus? Só se for o sangue de Jesus, porque o sangue da criança
Porque tem muito esse preconceito. Mas eu não vejo nem só como preconceito. Tem. Porque, assim, existem muitos casos, eu conheço, Uhum. de crianças que foram adotadas, mas não foram disciplinadas. Sim. Ah, sim. Aí, é o que outra que coisa. acontece? A culpa é da adoção. Mas Mas não é, né? E não é. Filho biológico também, se não disciplinar, também vai mesmo. só que a pessoa, ela veio com as características de lá, só que você não imputou as suas. Você não... Tipo assim, se você trouxe ama pra Jesus, família. por que você não apresentou Jesus pra criança? Sim. Se você gosta de ir pra igreja, por que você não levou a criança pra igreja? Aí vira um adulto qualquer. Ah, eu falei que não deveria ter Ah, é porque pegado. Eu adotou. falei que não sei o que, não sei o que lá. Esse daí tá Não. me dando trabalho. Não, ele tá te dando trabalho, não. Ele está sendo resultado do que você serviu, do que Sim. você fez. É a consequência do que você entregou pra pessoa. Uhum. Sim. E fora que daí também pode ser trabalhada a parte psicológica, E diante né, de amiga? Deus é a mesma Quando as crianças têm que responsabilidade. passar ali, a criança que foi adotada passa por terapia, é importante também. Mas, gente, a parte E espiritual. diante de muito. Deus é a mesma responsabilidade. Não é porque a criança é de adoção que você não é responsável espiritualmente por ela. Não, a partir Vai do momento que chegar saiu lá, a certidão. Exatamente. Você vai chegar certidão. lá, Jesus vai olhar e falou: filha, então. Não é, por não que é a que você genitora a deixou responsabilidade. o menino é ali, da... ó? Por que você não fez tal coisa? Porque isso é claro. A partir do momento que cancelou outra certidão de nascimento, eu acredito que no céu é desligado. Com certeza. Fez a nova certidão de nascimento. Com certeza. Tiago e Jaqueline, pais de Benjamin Rocha. Quem que é ligado agora? Responsabilidade de pai, Jaqueline e Tiago. Exato. Sim. É de nós que vai ser cobrado. Eu acho que as pessoas precisam ter essa noção que responsabilidade é sobre tudo. Não é assim, ó, esse daqui eu não vou porque não veio de mim, esse daqui eu não vou porque não tem meu sangue. Não. Sangue não tem nada a ver, Você gente. colocou ali, já é responsabilidade sua. Sim. O reino espiritual existe, não é uma ilusão de ótica, né? É como eu falei no começo, a adoção é só uma via de formar família. Não tem nada a ver com o sangue. Uhum. Não né? mesmo. Sim. Não tem nada a ver, gente. É filho, mesma coisa. Mesmo direito jurídico, né? Depois que eu e o Thiago morrer, que vai receber herança, o bem e eles vão Receber a dividir mesma igual. Mesma coisa. Não tem diferença. Uhum. Não tem diferença porque vocês têm um pensamento cristão, né? Porque Não, uns mas irmãos que é diferente. legalmente. Lógico. Legalmente, Não muda, pela não muda. lei da terra. Uhum. É Não direito. muda. É. Uhum. Entendeu? Independente de Deus e de religião. E agora, conta pra gente. E aí depois você vê um segundo Como que foi milagre. o segundo? O Não, bem é o nosso segundo foi primeiro você. milagre. Total, né, gente? Primeiro milagre. E aí, segundo milagre, depois, quando o Ben tava com 1 ano e 9 meses, aí eu descubro. E vocês voltaram pra fila de adoção, Ah, né? é, gente. Isso aí Voltaram é pra importante. fila. Quando o Ben chegou, que como era uma criança só e a gente tinha pretensão de 2, elas falaram, olha, Jaque, se vocês quiserem, vocês podem voltar para a fila. Imediatamente. Ele chegou, já voltou. sem precisar fazer todo o processo de novo. Falei, maravilha. Bota a gente de novo lá, que é 2 que a gente quer. E aí, automaticamente, a partir do dia da chegada do Ben, Já nós entrou, estamos já na fila. Ou seja, 5 anos já. 6 anos é a média. Ai, meu Deus. A Será gente que vai tá vir na o terceiro? fila ainda da adoção. Tá na fila ainda. Gente, será que vai vir o terceiro? Vamos ver. Ou a Isso aí é um terceira? mistério, Ou os né? terceiros? Meu Tá. Isso aí é um Pode vir mistério. gêmeos agora também? Não, é um. Não, Agora só um. virou É um. Mas, assim, Ai, gente, Tá na mão de vocês- Deus. tá na mão na do mão de Senhor. Deus. Gente, vocês têm quantos Tá na mão Não, de Deus. A porque gente só assim, ó, admira os gêmeos. Porque assim, né? Pra mim, eu Uma acho que coisa, 2 uma tá ok. Tá. Eu tô com 41 anos, né, gente? Ai, Eu sou mais uma idosa. menina. Oh, meu Se eu Deus. tivesse 35, eu teria mais, eu acho. Tá. Mas 41, né? Tá. E aí, na mão tá de Deus, lá, né? Meu marido quer, né? Porque todo mundo tem 3 lá na família, né? Enfim, né? Tá. Eu não sou todo mundo. É. E você sabe uma coisa que eu me lembrei agora, que eu acho que é importante a gente falar a respeito da entrega voluntária. Ao invés de falar só da entrega voluntária, fala dos tipos, que tem a destituição familiar e a entrega voluntária. Tá. A destituição familiar é quando alguma criança está passando por ou maus tratos, ou está passando um momento Uma de vulnerabilidade. miséria ali, vulnerabilidade. E, enfim, né? Descaso da Abusos. família. É.
Daí não tem com quem ficar, tenta com uma avó, tenta com uma tia, não consegue ninguém, então essa criança ela é retirada e ela é levada para uma família acolhedora ou para um lar, um abrigo, né? E aí, a entrega voluntária é o que aconteceu com o Ben, né? A genitora, ela tá grávida, e Mas aí ela ela não não tem condição, Uhum. ela não quer, né? E ela faz a entrega, ela vai lá na vara da infância, ela liga, entra em contato, ela fala, olha, eu vou ter um bebê, mas eu não tenho condição. E aí a vara da infância vai fazer todo o processo, vai acompanhar, né? Tem um lar, que é o Lar Preservação da Vida, que é aqui em Maringá, que cuida dessas mulheres, né? Isso é bem legal também. A genitora do bem ficou lá. Fica lá, é cuidada, tudo. E aí tem as psicólogas até o momento. Elas fazem um acompanhamento. Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Explica a situação, Explica as tudo. Olha, é consequências. irreversível, depois Entregou, nunca não tem mais. É o Ai, mesmo esquema quando não quer ter mais filho também, né? Você tem certeza? Você é muito nova, você Aham. vai fazer isso mesmo? E aí, então, essa criança, ela vai para adoção. Isso é a adoção legal. E ela é legal e ela é, assim, permitida e acessível. Porque às vezes as pessoas Sim. falam. Semana passada, Esse é o caminho. nós vimos uma reportagem de uma criança, não sei se vocês viram, que foi largada e abandonada. Ai, Então, gente, eu não Isso é consigo crime ver. daí, isso né? é crime. E a adoção, a entrega voluntária. É um ato de amor. Uhum. Pra mim, é um ato de amor. É um cuidado. Agora, você abortar é um crime. Você ter um bebê e você jogar no lixo. É um crime. Acontece. Quantos que já não foram achados, gente? Uhum. Que acha dentro de sacolinha, chorando ou morto já, né? Isso é Uhum. crime. A entrega voluntária é legal. Isso é muito importante a gente falar. Inclusive, a vara da por infância lei, fez vários, colocou nos adesivou ônibus, tentando mostrar. hospital também Por tem. quê? Porque muita gente não sabe. Acha que tá grávida e vai lá, vai falar, vai ser presa, vai ser processado, mas Aham. não é. É legal. É protegido Protegido. identidade, tudo é protegido. Tudo. É a falta de informação também, né? É, A falta de pessoa informação. não busca informação sobre o assunto, né? Porque, É. tipo assim, o que adianta jogar no lixo? Daí descobre, te acha, você vai ser presa. É, e você matou uma vida, né? Entendeu? Uhum. Aí você vai carregar isso pro resto da sua vida, sendo que você podia chegar lá e entregar pra Sim. alguém que realmente quer, Que que realmente pode tá disposto a dar que tá amor. querendo amar. esperando. Exatamente. Exatamente. Então, são muitos, né? A Uhum. fila é um absurdo. Eterna, né? Parece que são 35 mil. A fila é gigante. E aí tem que ter cuidado também com a questão da adoção brasileira, né? Olha o nome. A adoção a Não brasileira adoção brasileira é quando você tá grávida e você não pode cuidar ou Você não criar. quer. Em vez de você ir lá na vara da infância e você entregar, você pega. A Paula quer um nenê, daí você pega e quer dar pra Paula, entendeu? Aí o que que acontece, pelo pouco que eu vi, o que que acontece? Daí você quer entregar, vamos imaginar nossa situação, você quer me entregar. Na hora de registrar, você vira a mãe e o Luiz Paulo vira o pai, porque no daí papel. legalmente a criança é minha. Vocês sabiam disso, gente? Eu não sabia, não. Só que É crime. Jeová. porque não é verdade. E tem que ser esse nome mesmo? Adoção brasileira? Não podia ser outra? Clandestina? Porque brasileiro. Por que será que é Por que, brasileiro? gente, brasileiro? Não podia ser Argentina? É Não. crime. Paraguaia? Isso é crime. Gente, É eu não crime. sabia dessa. E aí É bem registra, sério. tem certidão de nascimento e tudo. É bem sério. Eu falo porque quando eu estava na fila, Parece muito, né? aconteceu de uma pessoa entrar em contato comigo. Sério? Aham. Uhum. E a gente foi atrás de um advogado pra saber, né, como que era, que funcionava, não sabia. E aí ele falou, olha, daí você vai ter que, daí tem que colocar, daí o seu marido é o pai e é o pai com a mulher. Mas, peraí, Daí eu então falei, a pessoa opa. deve fazer isso pra ficar amarrada com a família, não? Não, é porque faz daí... porque legalmente, daí ele é o pai, entendeu? É porque daí, por exemplo, eu confio em você, eu acredito que você vai ser uma boa É. mãe. Então tá, eu agora entrego pra entendi. você. É a loira, né? Tá. Não, Agora eu e é tão entendi. sério isso, mas aí eu fiquei pensando no mundo espiritual isso, Gente, que né? horrível. Você vai estar atestando num documento que o seu marido teve uma relação com uma mulher.
Que não teve. Outra Que mulher. não teve. Não, e a outra mulher. Tá aí, não teve. Que é Sim. pior ainda, que eu não sei É. o que é pior, não ter, não ter. Sim, exatamente. Jesus. Então é muito sério. E as pessoas elas fazem isso para acelerar o processo, ou quando quer muito bebezinho, e o bebê a gente sabe que demora. Aí fica mais fácil, é um Eu tô caminho mais chocada. fácil. Essa da adoção brasileira aí, Brasil. É. Tô feio pro Brasil. Tem. Mais Tem feio isso ainda. também. Uhum. Tem mais alguma coisa sobre a adoção? Não, acho que Não, é agora a gente isso. só quer saber do segundo. A Jaque tá aqui ansiosa, Tá querendo ansiosa, saber do Gente, positivo. porque essa barriga eu vi. Eu vi essa barriga. Então, e aí, um belo de um dia, eu precisava comprar soro pro Benjamin. E eu já tava querendo... Eu tava querendo uma Roacutan. Eu tinha Roacutan em casa. Daí o Espírito Santo falou, não. Aí eu acho que eu não vou tomar, não. Sabe assim? Uhum. Daí... Só que eu nunca mais imaginava engravidar, né, gente? Eu Uhum. não me via grávida. Uhum. Não me via. Porque eu fui tão feliz, tão completa, tão realizada Vai chegar. com a chegada do Ben, que não precisava. E aí realmente foi um sonho. Eu ia usar Abortado, descartado, né? abortado, É. abortado. Foi um sonho abortado. Uhum. E realmente eu não precisava. Não precisava. Tanto que outro dia eu tava vendo um post, ontem eu acho, eu vi um post da minha barriga e eu escrevi um mimo de Deus, porque é isso que eu sinto, que não precisava. Sabe assim? Uhum. Não tinha necessidade disso. Não tinha mais pra esse momento. Pra mas mim? antes, Pra ela. tinha, né? É. É porque Deus não se esquece das coisas que a gente fala. Não, né? exatamente. Ele Ele sabia. é fiel, ele sabia. Ele sabia que lá no fundinho tinha. interior tinha esse desejo de vivenciar isso, né? Mas eu tava totalmente feliz e realizada com o Ben. E aí eu fui comprar um sorinho, daí eu senti que eu tava... Esquisito. meu peito tava meio dolorido. Falei, mas isso vai descer, né, gente? Isso não é sintoma. E aí eu falei, Eu vou comprar acho um que eu vou teste. comprar um teste. E quantos testes você não fez antes, né? Milhares de milhões. Muito, né? E aí... Você já foi assim, tá, vamos lá. Já fazia muito Ou você tempo. foi que eu diferente? fazia. Não, eu Você fui... já foi tipo assim, mais um, vamos mais lá. um. Depois de Ai, me muitos dá do mais anos. barato, R$7. Porque eu não vou gastar dinheiro com isso, né, gente? Aí o moço olhou bem pro meu olho. Ele falou assim, boa sorte. Eita, pega. Daí eu... Uai. Eu dei uma risada e falei, sabe de nada, Nem né? sabe quantos Ó. negativos Ai, moço, saiu. Se você soubesse Ele tanto falou, da história. aí ele saiu. viu que eu meio que desdenhei, né, assim. Uhum. Daí ele falou assim, você vai voltar aqui comprar fraldas. Ele falou? Falou desse Deus jeito. sempre Nunca manda viu um anjo, você. Nunca me viu. O Nunca anjo me sempre viu. aparece. Não era... Nunca me viu. Daí eu falei, tá bom. Aí eu fui, tava todo mundo em reunião no meu trabalho. Olha o trabalho de novo. Gente, trabalho. novo, é no trabalho. sério esse trabalho. Eu sou Cuidado, muito galera do trabalhadeira. trabalho, fica esperto, É. porque tudo acontece aí. E aí eu fui lá, na hora que eu fiz o teste. Explodiu. Gente, 2 risquinhos. O coração para. Ô, gente, é a Certeza, sensação meu mais coração triste mais desse louco. doido, é? Gente, mas É. eu não. É tipo assim, Jesus veio, Jesus vai embora, porque, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Como, gente? Eu olhava pra Gente, aquilo é e eu muito falava, louco. não tem como. Eu falava, não tem como. É porque você e o Thiago, vocês chegaram no impossível por conta das Impossível. doenças. Vocês entraram no nível do impossível. É. Eu olhava e falava, não tem como. Eu nunca vi. 13 anos. 13 anos. Eu nunca vi um teste positivo. Aí eu chorava, eu não sabia se eu chorava. Daí eu catei o xixi, catei o negocinho com o xixi, voltei na farmácia. Abracei o moço da farmácia. Mentira. Abracei. Jaqueline sendo Jaqueline. Eu falei, agora eu Foi a quero um primeira do pessoa que ficou caro. sabendo, foi o moço da Foi o moço da farmácia? Sério que você fez isso? Foi. Eu abracei ele, falei, agora eu quero um daquele Clear Blue, aquele digital. Então tá, né, E, gente? grávida tem que escrever digital. Mal sabia o que apagava no outro dia. Aham. Paga um absurdo no negócio. É. Mas enfim, né, gente? Valia o momento. Apareceu o Apareceu grávida. grávida mais de 3 semanas. O que o cara falou na hora que você abraçou? Ele falava, eu falei pra você que você ia voltar. Meu Deus. Daí, nossa, uma festa, né? Aí eu voltei no banco, fui fazer.
Nisso, a minha colega entrou e aí ela viu que eu tava Com os fazendo. olhos tudo inchado também. Eu falei, gente, agora como que eu vou trabalhar? Não tinha condição de trabalhar. Eu falei, eu vou embora. E era dia 22 de dezembro. Aí eu falei, vou na Viva Festa, vou mandar fazer um balão, né? O bem foi promovido a irmão mais velho. Colocar numa caixa, amarrei o teste. E tem vídeo no YouTube, gente. Aí, ó. Gente, Entra lá. no YouTube, gente, é a nova Rede Globo, vai. E aí eu peguei e cheguei em casa com essa caixa desse tamanho. Falei, amor, eu e o Ben, a gente trouxe um presente pra você. Um presente que você queria muito. Na hora que o Thiago abriu, o olho dele estava desse tamanho, né? Porque ele falou, é sério, amor? 13 Porque- anos, Não, né? Ninguém. acreditava, né? Eu tenho uma pra contar desse positivo aí. Ninguém acreditava. E aí, o que aconteceu? 2 dias depois, era 24 de dezembro, a Era o Natal. família ia ser a festa lá na minha casa. Falei, gente, eu vou guardar esse balão, o balão tava bonzinho ainda, né? Vamos botar o balãozinho na caixa e vamos deixar. E aí, no outro dia, já fui e fiz ultrassom. E aí, já vi um descolamento de placenta, né? Porque se não tiver emoção, não se tem não tiver graça. emoção. Não tem graça. Não, eu nem vou. Aí, antes de sair o beta de sangue positivo, eu já tinha visto o ultrassom. Falei, moço, pelo amor de Deus, é 13 anos que eu tento engravidar, me encaixa. Cola isso Me daí. encaixa, me põe nessa fila fazer esse ultrassom. Ela, não, pô. Já falou, não, espera aqui 30 minutos. E já fui, fiz ultrassom. Só ainda não tinha ouvido o coração. Eu tava Tava de muito 6 pequenininho. semanas, né? E aí, tá. Daí eu coloquei os ultrassom dentro da caixa. Dia de Natal, galera lá em casa. As duas famílias. As 2 famílias. Falei, então, comprei um presente pras crianças. Malu, você abre aqui, né? Aí, na hora que abriu, daí viram, né? O balão bem foi promovido a irmão mais velho. O que pensaram? Todo A mundo adoção pensou, a chegou. adoção Outra chegou. adoção. Na hora que eles viram, daí viu o teste e já tinha os ultrassom. Gente, os vizinhos acharam que tava rolando uma briga feia lá em casa. Porque foi gritaria. A minha mãe pega o meu cabelo, minha mãe começa a puxar o meu cabelo Esse vídeo é com a minha muito bom. cabeça. É uma loucura. É muito bom esse vídeo. Gente, assiste. Ela cata a minha cabeça, ela Aham. começa... Chacoalhar. É uma loucura. Sapateado, línguas, tudo. Janete juntou Foi. ali. Rolou um Ela xeregas sapateava, lá. ela falava em línguas. Meu Deus. Foi uma loucura, né? E aí depois veio a suspeita de trombofilia, que também foi outra provisão de Deus, porque era caro o tratamento, né? E não era, não pode, né, fazer o tratamento, parece. Tem uma questão de lei, né? Você tem que ter 3 abortos pra você entrar pelo SUS Pra e conseguir fazer. gratuito. É, Porque era bem caro as é bem injeções. caro. Eu tinha que tomar injeção todo dia, era 350 cada injeção. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E eu de repouso. Gente, Deus fez assim. Até Pix, eu recebia Pix. Olha, eu recebi dinheiro de gente de longe. Aí eu comecei a receber doação de injeção. Ou eu conseguia comprar preço de custo. Que daí eu entrei nos grupos das trombofilia. E aí conseguia comprar lá com precinho simbólico. Enfim, gente, Deus proveu. E tem que tomar até 40 dias depois do parto, porque a mãe pode morrer. Se ela teve o parto e ela não continuar tomando, pode dar AVC. Inclusive, eu vi ontem a babá da filha da Maíra Cardi morreu disso. Porque ela teve o parto, daí ela tomou acho que uns 10 dias e daí ela não tomou mais. Daí deu AVC, porque dá o trombo. E ela morreu, deixou o bebezinho recém-nascido. Então é muito sério. É muito sério. E aí só que eu tinha uma suspeita, né? Não tinha uma certeza. Só que entre eu perder porque o médico falou, já que a gente não sabe se você vai conseguir mais engravidar, então eu não quero correr o risco. Uhum. Foi uma tomei. prevenção. Tomei o tempo todo. Até os 40 dias. E Deus foi fiel, né? Mais uma vez, cuidou de tudo, preparou tudo. Gente, Um parto normal. então... E aí eu não tinha nem pensado nisso, né? Porque eu já não sonhava com parto mais. Daí eu falei, Deus, já que o senhor deu... Né? Já que o senhor deu... Posso só fazer mais um pedidinho? O que você acha de um parto 37 semanas, natural, rápido, que eu não sofra muito?
Gente, ela é nada É exigente com Deus, né? pouquinho, né? O trabalho que essa mulher deu pro Pouquinho. céu. Aí eu fui, eu tava domingo, fazendo 37 semanas. Aí eu fui na igreja. Aí a pastora amada, e a neném quando vem? Falei, ai, pastora, agora a qualquer momento. Mas já? já? Pronta. Já, ela não é mais prematura. Eu tava bem cansadona já, né? Ser mãe, E as outras já foram mãe ganhando velha, também. filha, né? mãe velha é assim. E aí, ela falou, vamos orar então. Eu lembro. Daí oramos, daí saímos, né, meninas? Vamos Saímos. comer pizza com borda de chocolate, Tem Coca-Cola. light. E aí, cheguei em casa meia-noite, fiz todos os protocolos pra ter um parto normal. Namorei, tomei óleo de rícino, Comeu tamo. comi tâmara, fiz Gente. tudo. Quando foi 1h da manhã, a bolsa cumpriu. É. E aí, quando foi 5h da manhã, aí eu liguei para as meninas, 6h da manhã, elas chegaram, eu já tava com 10 de dilatação, né? E já sentia a cabeça. Vamos correr, senão vai nascer dentro do carro. E tem quem não acredita na força da boca, né? Uhum. E a minha mãe falava, você não vai conseguir não, eu nunca tive parto normal. Eu falava, Ah, eu não sou você, mãe, lembra? eu sou outra pessoa. É. E aí, depois dos 10 de dilatação, é só agachar como se não houvesse amanhã, né? E tchau. Aí só saiu. E veio a moreninha linda. É. Uma princesa. Mas até ali ainda foi difícil, porque daí na hora do parto, o médico puxou o meu cordão e o cordão era fino, rompeu. Quase que eu tive que fazer cesárea pra tirar a placenta. Você acredita? E aí na hora eu comecei a orar, falei, Senhor, em nome de Jesus, que ele consiga. Foi indo até que ele conseguiu tirar a placenta, mas deu trabalho. Tanto que eu nem consegui fazer aquela fotinha da placenta. Nada, porque tava feia, né? Uhum. Mas nasceu pequenininha, né? Um cisquinho. Uhum. 2.400, que 43 centímetros, era um bebezinho desse tamanhozinho. Eu falava pra minha mãe, mãe do céu, parece um gatinho. Vai quebrar. Era muito pequenininho. Mas Deus foi muito bom, eu tinha muito leite, que esguichava na cara, né? E sofri com a amamentação também, mas consegui, né? Até 1 ano e 10, 1 ano e 1 mês. Aí, ó. Amamentei. Deus é bom demais. Uhum. Queria puxar talvez para um lado um pouco delicado. Que tipo de preconceito você ouve, conversa, piada? Porque daí a gente entra, tem um filho por adoção e um filho biológico. Tem isso? Tem. Não piada, né? Mas a falta de noção das pessoas ainda tem. Ou é falta de conhecimento mesmo. De conhecimento. É. Tipo, agora vai amar mais um? Como é que fica seu amor com o bem, já que agora você tá gerando? Isso, Gente, né? incondicional. Não tem diferença nenhuma. Nenhuma. Mas tem. Esses tempos atrás eu fui levar minha mãe na manicure dela. E a minha mãe sempre fala, esse aqui, ela adotou, aí mostrou a foto. Esse ela adotou, e esse daqui ela teve. Tanto que eu até comentei pra minha mãe. Falei, agora eu acho que tá chegando uma hora que eu acho que não precisa ficar falando. Uhum. Porque senão daqui a pouco ele vai sentir Diferente. Pressão, né? Como se estivesse pressionando E ele. não Ó, ele é filho como igual. se fosse diferente. Mas é que eu amo tanto falar de adoção que eu falo, não é por mal. Eu falo natural. pra que desperte em outras Defender a pessoas. causa. mas ele defender a ainda é causa. uma criança e ele pode tenho- entender de forma errada. Isso que é meu. Eu não quero que entenda assim, esse nasceu por adoção, é menos do que essa que nasceu da barriga. Não é. Sim. Jamais, né? E aí a mulher pegou e falou assim, não sei o quê. E a mãe dele? Uai, sou eu. Sou eu. Opa, Sou prazer. eu a mãe dele. Eu sou a mãe. Jesus. Dela, não, eu tô falando da outra. Eu falei, não, a genitora, você tá falando? Na frente dele, isso. Não, ele não tava. Graças a Deus. Enfim, gente, então, pessoas sem noção tem Tem de sobra, né? sempre. Mas eu já dou na lata, né? Tipo, a mãe sou eu. Né? Tipo, cadê a mãe dele? Você conhece? Conheço. Aqui, ó. Todo dia eu tô olhando no Jaqueline espelho. Thiago, tá na certidão. Uai, Certidão de nascimento dele, tá escrito Jaqueline Thiago. E ele é a cara de vocês. Que eu acho engraçado como que as pessoas ainda têm coragem de perguntar, né? Aham, igualzinho. Porque é a cara. E É a cara. e os dois se parecem, né? Eles parecem. Bastante. Uhum. E fora essa situação, não teve nenhuma mais, tipo assim, mais A constrangedora. questão do sangue lá também, que eu achei que foi meio forte também do sangue. Meu mas- queridão.
Enfim, Vai né? ler. É. Você não tá lendo, querido. Não, Você não leu hoje? Vai ler. né? Sangue de Jesus. Uhum. O mais forte de todos. A pergunta que não quer calar. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Se você tivesse que voltar no tempo, o que você faria diferente? Ai, eu acho que a gente tinha que descansar mais o coração, né? E confiar mais, né? Porque quando a gente tá vivendo o momento do deserto, o momento da tormenta ali, a gente muitas vezes parece que a nossa fé Esmorecer. vai ao longo do caminho. E a gente precisa confiar, né, que Deus tem as formas dele fazer. Então, eu acho que eu tinha que descansar mais meu coração e saber que ele é fiel e justo, né? Por mais que eu sempre confiei, eu tive muitas amigas como vocês e outras, e muitas fases da minha vida acreditaram muito mais que eu. Uhum. Uhum. Tinha vez da a Renata, ela falava pra mim: eu creio por você. Você não tá crendo mais, mas eu creio por você. Uhum. Eu falei, amém, então creia, porque Uhum. eu já não conseguia mais ver. Uhum. Porque quando a gente tá passando, a dor é muito profunda. Eu me lembro de quando Deus me mostrou, tinha sido recente essa conversa sua do tipo, eu não quero mais ninguém encostando em mim, eu não quero mais ninguém falando. Eu falei, como é que eu vou lá falar agora? Uhum. Como é que eu vou chegar lá e vou dizer assim, ó, Deus me mostrou, eu vi, já que eu vi. E foi tão lindo que o dia que a cena aconteceu, é como se Deus falasse assim, ó, você não tava louca, Uhum. não tava. Sim. E foi o dia pré-parto. É, Você tava que de daí eu fui vestido na preto, igreja. de blusinha por cima e chorando lá, orando. Acho que você já tava pedindo pra Deus Pra Deus, acelerar, quero né? parir. Deus. E a pastora eu tava do lado, a hora que você foi conversar com a pastora e tal. Olha só. E daí você vê, assim, quando a gente volta, às vezes eu fico fazendo esse Sim, remember, sabe? Eu fico, é. Deus, vamos voltar naquele Lembrar. dia lá. Porque as circunstâncias e o diabo mesmo Sim. vem trazendo esse enfraquecimento, né? Tipo assim, será que Deus te ama mesmo? É, Será que isso é tudo isso daí mesmo? é. E será que ele fez 100%? Será que ele não deixou uma gotinha pra trás? E Deus é perfeito em todo tempo. Só Total. que não vai ser perfeito sempre. A gente vai passar por todas as fases. É. E isso é para nosso crescimento. Exatamente. Só que, gente, como a gente é ignorante, como que a gente espera quebrar a cara pra depois voltar lá e falar assim, nossa, Deus, era só, né? É. E eu falo, eu sou grata a Deus por cada minuto, sabe? Se foram 6 anos de espera, eu falo, tinha que ser 6. Porque se fosse 5, não era o Ben. Uhum. Exatamente. Não é? Se fosse 5, não era ele, era outra Exatamente. criança. Uhum. E esse tempo, gente, quanto de aprendizado que a gente teve. A gente não entende, né, que o processo, a parte do amadurecimento, Sim. ela não é só carnal, né? Sim. Tipo, Aham. das nossas fases, das nossas coisas. O espiritual, ele é muito mais infantil, eu acredito, do que a nossa parte carnal. Porque, Sim. além de tudo, a gente tá crendo em algo que a gente não vê. Foi o que a gente estudou hoje, né? Sim. No devocional. É você, tipo assim, Maria... agora é Jesus, né? Tipo, antes não era Aham. Jesus. Então, toda vez a gente precisa de algo palpável Palpável. pra gente acreditar 100% de que é ele. E acho que a maior ignorância do ser humano é essa. É. Como que a gente... É tão difícil. Eu fico imaginando assim, às vezes a gente... Eu não sei se vocês pensam assim, mas eu fico imaginando se Jesus estivesse aqui hoje. Igual quando era com os discípulos, sabe? Sentado à mesa. Se eu não ia ser igual ou pior que os discípulos na Sim. incredulidade. Tipo, mas você vai falar isso mesmo? Mas você vai lá mesmo? Claro. Mas você viu o que você fez? Em vez de se agradar do momento, de curtir o momento, a gente vai perdendo nos detalhes. Sim. Assim como é na vida materna, né? Tipo, Aham. você tava lavando o a prazer, louça. O prazer. E se você não tivesse parado de lavar a louça? Poxa, minha filha foi, aí você vai querer voltar naquele dia, não vai voltar mais. É. Eu falei isso pro meu pai antes dele morrer. O prazer de cuidar dos nossos filhos, o prazer de cuidar da nossa Exatamente. casa. Eu falei, Sim. pai, ó, já passou, não vai voltar mais a infância, Sim. não tem mais aquele abraço que eu queria, não vai ter mais como foi seu dia, não vai ter, agora. E essa tem sido a minha oração, sabe? Deus não me deixa perder um minuto, sabe? A hora que elas falar que eu esteja pronta pra ouvir, Mãe, vamos entender, brincar? Para tudo e vamos brincar. Porque amanhã elas já estão mais velhas do que hoje. Sim. Igual esses dias, essa moda da bênção, da canetinha. Quem inventou?
Quero mandar um beijo pra essa pessoa. Rabiscaram meu sofá com a canetinha. Eu já tô na fase assim, ó. Deixa. Aleluia. Depois Vem. nós trocamos. Vai virar outro dia. O artista. pai delas foi e falou assim, filha, não vai mais brincar com a canetinha, joguei fora. Ele não jogou fora, ele guardou pronto. Mamãe, jogou fora a canetinha. Porque rabiscou o sofá. Eu falei, amor, É o isso. tecido você tira e você Lava. coloca outro. Não estou dizendo que a gente não tem que corrigir nossos filhos, entendeu? Sim. Mas são situações que, meu Deus, vai passar. Vai, amiga. Se a gente olhar pra nossa vida, as suas memórias da infância são iguais às que você tá colocando as 8? Não. São iguais? Não, nada a ver. A gente tem que procurar ser melhor, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Sim. E tomara que a gente esteja no caminho certo. Tomara. Tomara. Essa é a nossa oração. Porque não é fácil, mas também não é difícil, né? Sim. É. Algo que você acha que é interessante complementar sobre adoção, uma informação, uma experiência que talvez a gente não tenha falado aí? Eu acho que é importante também eu colocar aqui essa questão da espera, o quanto Deus usou isso também, né? Que através dessa nossa história que ele escreveu, eu sou muito grata, porque através da nossa vida, outras pessoas decidiram adotar. Uhum. Pessoas que eu nem conheço. Eu teve um dia que eu tava subindo no pediatra do bem, isso ainda tava na pandemia, nós tava de máscara. E aí uma menina segurou o elevador assim, daí ela, eu preciso falar uma coisa. Falei, oi? Tipo, não conhecia, nunca tinha visto. Ela, eu sigo você, eu sou apaixonada na sua família. E por conta da sua história, eu decidi adotar, eu vou adotar 3. Cara, isso aí pra mim já valeu a vida. Sim. Já valeu a minha vida. Sim. Sabe assim? Então, que uma criança fosse adotada, já valeria. Sim. Mas eu tenho certeza que além dessas 3 outras, também foram e serão adotadas através da nossa história. Então, isso não tem preço que pague. Uhum. Não tem lágrima que foi derramada que valha mais que isso. Uhum. E a história de vocês também pode ajudar aos que estão tendo dificuldade, né? Sim. Que leva a adoção como um peso, igual muitas mulheres levam a maternidade como um peso. E que não é. São coisas que a gente consegue resolver, a gente consegue ali contornar o caminho, né? Sim. E a história de vocês é linda mesmo, é um exemplo que você nunca deixe de acreditar E que te contar. vocês são a esperança para muita gente, né? É através de vocês que a gente consegue ver o quão lindo é o amor de Cristo por nós. Porque amar só por gerar Não é amor. não É é vazio. amor, gente. Porque é aquilo que eu falo, dentro da barriga, beleza, tem gente que sofre, que a gestação é complicada, que tem vários riscos. Ok, não estou falando disso. A gente cria uma expectativa quando tá dentro da barriga. Quando sai pra fora, a realidade é outra. Sai pra fora um bebê, desperta outra mulher, outro casal, é outro tudo. E na verdade, eu já vi uma fala, e é verdade, né? Mesmo a criança que é gerada, ela precisa ser adotada, Claro que sim. né? O amor, ele é construído. Exatamente. E mesmo que talvez, Mesmo né? na criança gerada. Aham. E mesmo que talvez, assim, né? Talvez a adoção não é para todo mundo, nem todas, né? As mulheres, as famílias têm adoção. É uma bandeira a ser levantada, Sim. independente, né? Se você tem ou não esse desejo. Porque às vezes a gente, eu não quero adotar, então, tipo, esquivei do assunto. Não, vai, faz e fala. Ajuda de alguma forma, É né? sobre Sim. isso. Seja presente de alguma Apadrinhando. forma. Isso. Exatamente. Pode ser uma família acolhedora, pode apadrinhar uma criança. Gente, quantas crianças tem lá no lar? Às vezes a pessoa tem condição financeira. Eu vou pagar uma aula de futebol para uma criança. Vou pagar uma aula de balé. Sim. Vou nas férias ir lá comprar roupa, levar, comprar brinquedo, comprar coisa gostosa. Sabe? Assim, na Páscoa. Gente, tudo é Tudo é Tudo é. válido. igual eu fazia questão de família lar social, que é o que eu fazia. De trazer as crianças para passar as férias em casa, 15 dias. Para você dar
Ter um momento Natal, um pra ano ter um novo. Natal gostoso, em família, levar pra passear. Lugares que eles nunca foram, isso. comprar roupinha, leva no cabeleireiro. Brincar, sentar, brincar, dar carinho. Uhum. É isso. Você entendeu? Então, tem muitas formas. Se a adoção não é pra você, E tá né? tudo bem, Mas a causa da adoção é é pra pra todos. todos. A palavra do Senhor fala, né? Uhum. Que a gente precisa cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Uhum. Então, É a causa pra todos. é uma causa pra todos. Uhum. E é isso. É. Queremos te agradecer. Você quer Ah, colocar né? algo que você me Ah, Não, eu tava dizer? procurando o versículo que eu achei que ela ia me perguntar. Não perguntaria, mas vamos perguntar Deixa eu ver aí. se eu acho. Eu devia ter separado, né, É. gente? Do versículo. Da vida materna, Pode talvez. ser a frase? Pode. Ao invés do versículo? Pode. Eu vou falar a frase que foi de quando o Ben chegou, nós fizemos uma camiseta. Vocês lembram? Uhum. E a camiseta falava, a frase era: o meu livro favorito diz que todos fomos adotados. Uhum. E é isso, né? Todos fomos adotados como filhos de Deus, né? Através de Jesus Cristo na cruz. Uhum. Então, eu falo isso, acho que todo dia. Se não for todo dia, um dia sim, um dia não, lá na minha casa. Nas nossas orações. O filho, Jesus, quando a gente vai orar, fala: Senhor, obrigada, porque o Senhor nos adotou e hoje somos filhos, filhos amados do Senhor, né? Porque nós éramos inimigos de Deus e hoje somos filhos. Então, a gente precisa, né? Ser muito grato e amar essa causa, né? Uhum. E é isso que eu ensino para os meus filhos. E pros seus amigos e pra toda a Pra igreja. qualquer um que passar na minha frente. Eu tava lá Pra moça do elevador, pra todo perto da mundo, fila. pra que tá pegando tomate. Eu tava no curso das esposas de legendários, aí eu comecei a conversar com uma mulher que eu tava comendo uma torta de costela. E ela que fez a torta. E eu comecei a conversar. E dela, que eu tenho uma filha de 12 anos. Daí eu falei assim, ai, que legal. E aí, depois, não quis mais? Então eu perdi 3. Daí eu falei, e adoção? Você já pensou sobre adoção? E aí já virei amiga dela. Já mandei coisa pra ela. Falei, olha, Deus não nos conectou à toa. Se Deus me colocou aqui perto de você, acho que você precisa orar sobre adoção. Então, assim, a gente não pode perder a oportunidade, né? Uhum. E é bom demais, porque é um prazer pra mim, Sim, né? Não é um peso, é um prazer pra mim falar sobre isso. é o chamado. E foi a cura, né? Foi. Ele trouxe a cura pra mim, pro meu coração, Pra E sua pra família. minha família e pra vida, né? Porque depois do bem, que daí o Senhor me curou e a Elis veio, né? Uhum. Enfim, Dois falo, sonhos. eu falo pra ele, eu falo, Jesus mandou você e através de você curou a barriga da mamãe. Porque a mamãe tinha um dodói na barriga. Mas você, através de Jesus, trouxe a cura. Né? Uhum. Que lindo. É. E eu quero agradecer a Jaque por estar compartilhando, a Eu que Jaque por agradeço. contar, mudar de lado aí, contar um pouquinho a história dela, né? Delícia. Uma história inspiradora e a gente não cansa de falar, né? Como que é lindo e motivador. Então, obrigado por trocar de lado. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. Foi um prazer quando quiser me chamar, tá? De novo. Sim. Né? Numa próxima, daí pra contar outra Da história da vida. História é uma coisa que não falta, né? falta. Olha, gente. Né? A Jaque por aceitar bom. esse desafio aí, Meu Deus, não eu é que agradeço. fácil, mas tô Não compartilhando. é fácil ser a Jaqueline. Boa noite, galera! Entendeu? Mas a gente tá aí. Eu tô muito feliz, muito grata. Muito feliz em fazer parte da sua história, em poder ter vivido com você tudo que você falou aqui. Sua história é inspiradora, você é uma menina inspiradora. Que o Senhor continue te capacitando, Amém. que o Senhor continue prosperando a sua vida em todas as áreas. E que o Benjamin nunca se esqueça de que antes de ser o filho da Jaque e do Ti, ele é filho de Jesus. E isso é uma coisa que vocês colocam na vida dele. Ele já tem consciência. E isso é lindo de ver, sabe? Além dele ter a consciência de que ele é filho por adoção, ele sabe quem trouxe ele. Ele Sim. tem essa consciência. Que Deus continue capacitando você e o Ti. Vocês são exemplos, você sabe, eu sou fã número 1.
Eu admiro a história de vocês demais. Vocês fazem eu chorar, tipo, sempre, né? Que Deus abençoe muito, muito. Muito obrigada por poder participar desse momento. Amém. E é isso. E para finalizar, nós queremos agradecer aí os nossos parceiros, né? A Aline do Modo A, que está nos vestindo hoje, né? Queremos agradecer o estúdio, o Zenet Studio, que estão aí conosco todas as semanas para essa gravação. A Bruna Colette e a Paula Valés, que nos têm deixado aí cada vez mais belas, né? Então, muito obrigado por hoje. Participe, compartilha com os amigos. Se inscreva no nosso canal, Se inscreva no nosso gente. canal, assista o episódio da Jaque. Todos os episódios aí anteriores são enriquecedores, a gente tem recebido lindos testemunhos. E até a próxima. Deus abençoe.